Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriel de Assis, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Observatório ADR. No vídeo de hoje eu estou fazendo aqui um review, um pequeno review aqui sobre a Bíblia do Peregrino. Aqui eu vou falar sobre pequenas impressões, sobre a análise textual dela, sobre algumas introduções e colocações, né, no que ela se diferencia das outras Bíblias de estudo católicas, tá bom? Caso você não tenha visto o meu vídeo anterior, pode clicar no link na descrição ou simplesmente você pode clicar no quadro que vai aparecer no final do vídeo, tá bom? Para você ser direcionado justamente ao vídeo que eu fiz uma introdução a essa Bíblia, né? As primeiras impressões que eu tive dela, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui o review, né? Vocês estão vendo, ela tem a capa verdinha, né? Ela é bem verde, ela é mais verde que isso, tá? Aqui dá a entender que ela é um verde meio com tom de azul pela câmera, mas não, ela é bem verde mesmo, bem esverdeada mesmo, ó. Bíblia do Peregrino, ela tem esse acabamento aqui dourado, tá? Ela tem esse acabamento dourado da editora Paulus Editora, tá bom? Que é uma publicadora de Bíblias, uma das mais conhecidas do Brasil, só não é a mais conhecida porque tem a Ave Maria, né? A Bíblia Ave Maria, ela ainda é mais famosa que existe, né? Ela ainda é mais conhecida. Bom, o que é que ela tem de diferente, gente? Essa capa dela é capa dura, tá? Ela é bem dura, no caso que resiste, tá? Ela não é mole de jeito nenhum, não dobra, tá certo? Ela é realmente até meio pesadinha essa Bíblia, tá? Ela não é leve, bem grossa aqui em folhas, mas as folhas dela têm um ponto negativo, como todas as folhas da Bíblia, das Bíblias, né, da Paulus, né? Elas são muito finas, então você tem que passar, ó, com muito cuidado, porque elas podem vir a amassar facilmente e tal. Mas assim, essa Bíblia aqui, em relação a outras que eu tenho, como a Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, um exemplo, são mais finas e mais, digamos assim, e mais fracas. Essa aqui é mais forte. Essa folha aqui eu percebi que ela é um pouco mais forte, tá? E você pode ficar despreocupado quando você for comprar essa sua Bíblia, que você pode passar sem problema nenhum. Só tenha cuidado porque ela é, em questão de espessura, realmente ela é fina, tá? Mas eu acho que ela tem uma qualidade legalzinha. É bem lisinha a folha. Eu não consigo nem explicar para vocês, só vocês adquirindo mesmo para vocês verem. E assim, ela é uma Bíblia ótima em questão de notas de rodapé. Olha quantas notas, gente, ela tem. Olha as notas. É muita nota, pessoal. Muita nota mesmo, tá? Ela tem muita nota de rodapé. Mais um Novo Testamento. Tem mapas durante. Mas assim, qual é o legal dela? O diferencial dela enquanto Bíblia de estudo católica? Essa Bíblia, ela vai ter o Dei Verbum, que são as regras de fé para a forma de inspiração, né, que a Bíblia ela vai ter para os católicos. Ela distribui, né, a doutrina católica sobre a Sagrada Escritura. O Dei Verbum, que é a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina. Aí ele vai falar sobre algumas curiosidades, eu até listei algumas para mostrar para vocês aqui. O Dei Verbum ele começa aqui com papel cartão, tá, um papel grosso, tá? Começa aqui e tem umas coisas que eu separei que eu queria ler para vocês, ó. Por exemplo, aqui tem uma citação bem interessante aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Diz o seguinte: por isso os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis que mantenham as tradições que aprenderam, quer por palavra, quer por escrito, segundo Tessalonicenses 2,15, e que lutem pela fé recebida uma vez para sempre, segundo Judas 3. Ora, essas tradições recebidas dos apóstolos abrangem tudo quanto contribui para a santidade da vida do povo de Deus e para o aumento da fé. Assim, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua, transmite em todas as gerações tudo aquilo que ela própria é e tudo quanto ela acredita. Bom, como aqui está bem claro, né, essa questão da doutrina a respeito da Escritura, a gente percebe que há uma comparação realmente com o que está na Bíblia, né? Mas se tudo que está escrito fosse praticado, seria diferente. Então isso aqui convida você a fazer essa autoanálise, essa autocrítica. É interessante o Dei Verbum. E outra coisa também aqui, ó, quando fala da relação mútua entre a tradição e a Sagrada Escritura, tem uma coisa interessante aqui que eu queria mostrar para vocês também, ó. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão estreitamente relacionadas entre si,
derivando ambas da mesma fonte divina, formam como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que os sucessores destes, com a luz do Espírito da verdade, a conservem, a exponham, a difundam fielmente na sua pregação. E, por consequência, não é só da Sagrada Escritura que a Igreja tira sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Ou seja, não é só da Sagrada Escritura, mas sim também da tradição. Essa é a diferença da Igreja Católica para a Igreja Protestante. Se você nunca sabia disso, aprenda agora. A diferença maior da Igreja Protestante para a Católica é que os católicos tiram todas as suas ideias da tradição, dos ritos, Sagrada Escritura, da Bíblia e das outras tradições, né, que podem vir durante o período cristão, período medieval, a questão da santificação, né, dos santos, né, a canonização, aliás. Então, tudo isso vai diferenciar da Igreja Protestante. E um fato crucial é a Bíblia. Né? Os protestantes eles têm a sola Escritura, né? Está entre as 5 solas da Reforma Protestante. A sola Escritura vai dizer o quê? Eu acredito que existe a doutrina do batismo, porque está lá em Mateus, tal, que é feita assim, assim, assim. Eles não. Eles acreditam no batismo de crianças, a Igreja Católica. Por quê? Porque eles vão acreditar também na tradição, tá certo? A tradição vai dizer que pode, embora a Bíblia não diga que pode, também não diga que, digamos assim, que não pode claramente na Escritura. Ela não diz que não pode, mas também ela não tira, né, essa interpretação, tá bom? Então, a Igreja Protestante vai ver da forma mais literalizada da palavra, né, da palavra de Deus, dos costumes da época que influenciaram o autor, e menos a questão da tradição que os católicos eles tanto veneram. Outro ponto que eu achei interessante, ó. Porém, o munus de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, só foi confiado ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Bom, o magistério, ele é que teve o mérito de traduzir, de interpretar, de distribuir a Bíblia, e não simplesmente as pessoas, né? Então, foi isso que a Igreja Protestante ela fez. Ela conseguiu trazer a Bíblia para o mundo de modo que a Igreja Católica tinha só para ela, né? Segundo o magistrado. Hoje, todo mundo pode ter a Bíblia católica, só que para os católicos, eles só podem entender a Bíblia à luz da Igreja. Fora da Igreja, eles não conseguem compreender. Então, assim, isso foi só uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu achei interessante, né? Da Dei Verbo. A Dei Verbo ela vai continuar também no final, mas vamos ver no final. O que eu queria mostrar para vocês, né, indo já para o meio da Bíblia, é que ela começa com esse mapinha aqui, ó, de Jerusalém no Antigo Testamento. Os outros mapas vão estar durante a Bíblia. E o tradutor foi esse camarada aqui, ó, Luiz Alonso Schockel, que nasceu em Madrid em 1920 e faleceu aos 10 de julho de 1998. Realizou estudos clássicos em Salamanca, deu aulas de estilo literário em Comilias, onde escreveu a obra La Formación del Estilo, e estudou a Sagrada Escritura no Pontifício Instituto Bíblico de Roma. Doutorou-se em 1957 com tese intitulada Estudos de Poética Hebreia, professor de Introdução Geral à Bíblia, Inspiração e Hermenêutica e de Teologia do Antigo Testamento. Pronto. Ele foi o pioneiro, gente, no estudo de poesia hebraica, desde sua tese doutoral até os recentes manuais de poética hebreia e antologia de poesia bíblica hebreia. Então, cara, ele é muito bom, porque a poética hebraica é o texto mais difícil que existe. E o livro de Jó, por exemplo, é o livro mais poético e mais difícil de se traduzir. Eu não li o livro de Jó nessa Bíblia aqui, mas eu vi alguns versículos e eu gostei das alusões que ele faz. É uma Bíblia, assim, que, gente, com uma linguagem bem poética. Ele até traz para o original uma linguagem poética do fato bíblico. Eu achei até bem interessante. Essa Bíblia aqui, ela consegue narrar de uma forma poética e não tipo tão cansativa ou literal, né? Que os textos eles exigem. O texto, por exemplo, massorético e o texto majoritário no Antigo e no Novo Testamento, que as Almeidas usam. Ela vai ser mais exata. Ó, é isso aqui que o texto diz. Essa daqui não. A Bíblia do Peregrino, ela vai afirmar cada texto bíblico na visão de Alonso Schockel, na tradução dele, com base naquilo que
é ele como professor, né, e como tradutor, como o autor da época quis transmitir para as pessoas que iam ler aquele texto. Então ele pensou nisso. Por isso algumas pessoas criticam a Bíblia do Peregrino por conta das versões. A gente vai ler alguns versículos para vocês justamente compararem, tá, com a Bíblia de vocês. Caso vocês tenham uma Bíblia em casa, vocês vão comparar. Lembrando, essa Bíblia aqui ela é baseada num texto crítico. Ela tem uma interpretação, uma tradução formal, mas ela usa sim o aparato crítico, que é o quê? Códice Vaticano, que é o códice dos originais para o latim, e o códice da Septuaginta, no Antigo Testamento, que a Septuaginta é uma tradução do hebraico, dos textos do Antigo Testamento, para o grego, tá bom? Então, ela vai usar justamente esses textos aí, que não vai dificultar, né, óbvio, que você tire uma outra coisa que vem de uma raiz hebraica, porque o Alonso Schock, ele era conhecedor do hebraico, tá bom? Então vai sim ter alguma outra raiz de algum código, algum manuscrito hebraico. Então assim, temos aqui o início, né, Bíblia do Peregrino, colaboradores e tal, ó, folha de rosto, prefácio da edição brasileira, instruções para uso. Eu achei interessante isso aqui, eu queria mostrar para vocês, ó, como ele instrui você ao uso dessa Bíblia. Aqui diz o seguinte: reler a perícope à luz da explicação global e procurar captá-la como unidade de sentido é importante, né, que a gente faça. Letra D aqui. Ler no rodapé as notas referentes a versículos específicos. Elas enriquecem a compreensão dos detalhes. Algumas serão muito aproveitáveis. Ler de novo, devagar, toda a perícope. Nesse momento, o leitor terá a impressão de que ela é nova, mais luminosa e mais rica, ou mais intrigante e digna de reflexão. Você está vendo que essas três aqui, ó, explicações que ele está dando, é justamente para você se aprofundar numa leitura que não fique só por isso mesmo. Ah, porque a Bíblia se renova a cada dia, então se eu ler hoje, amanhã eu vou entender de outra forma diferente. Bom, se você ler várias vezes, você pode até perceber depois alguma coisa que você antes não percebia, mas a Bíblia continua a mesma sempre. Ela só se renova na questão de que ela não perde a validade. É isso que as pessoas não entendem. Ela não perde a validade, mas não é que ela se renova todo dia, porque amanhã eu vou entender outra coisa, eu vou ler outra coisa nela. Não é assim, não é um livro mágico que muda. Senão um tradutor não podia pegar, eu não podia nem tocar nela aqui. Mas eu estou tocando porque é algo feito por homens. Então, assim como é feito por homens, é criticável. Tá? Toda a tradução bíblica, toda a Bíblia é criticável. Tem aqui o prólogo dela e tal, tudo certinho. Eu acho que assim, gente, foi muito interessante esse prólogo aqui. Quem puder comprar e ler, leia, que esse prólogo aqui eu achei muito interessante, a forma que ele explica, né, como ele fez a tradução. Aí começamos aqui o Antigo Testamento. Entre os testamentos não tem nenhum estudo, tá? Mas, ok, vamos lá. Não tem nenhum estudo, não sei porquê, mas ele não quis colocar, ele quis falar mais de cada texto bíblico. Aí ele está falando do Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros, a introdução e tal, tudo certinho, né? Gênesis. O que é que o livro de Gênesis ele tem de interessante na introdução? Aqui, ó, diz o seguinte: o Gênesis não é mito, embora utilize expressões e referências míticas, desmistificando-as. Ó, isso aqui foi interessante, isso aqui é importante, essa citação aqui, porque muita gente, sobretudo alguns teólogos católicos, acham que Gênesis ele é um livro fictício, ele não aconteceu, assim como Esther, Ruth, Tobias, né, Baruque, são livros que não aconteceram porque eles têm uma literalidade própria de contos míticos daquela época. Mas o autor vai dizer assim, ó, não é mito, embora utilize expressões e referências míticas, desmistificando elas, ou seja, tirando elas do jogo quando você lê Gênesis. Gênesis é até um texto mais corrido, ele é mais de boas em relação a alguns textos, como por exemplo a Epopeia de Gilgamesh, que foi escrita mais ou menos na época do Gênesis, ou talvez um pouco até antes, mais antigo. Ele vai ter muitos detalhes e muitas viagens que o Gênesis ele não vai dar. O Gênesis vai ser muito claro, inclusive vai ter até umas colocações difíceis de entender, que o autor colocou com tanta, digamos assim, com tanta pressa, né? Eu acredito que foi Moisés que escreveu, né? A maioria acredita nisso, existem provas, evidências que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, todo o Pentateuco. Ele vai escrever algumas coisas de Gênesis com a pressa, né? de ir logo para outra parte, outra seção. É engraçado. Mas vamos lá. Outra coisa interessante, aqui ó, que eu marquei. Deus, ele intervém nessa história profundamente humana como o verdadeiro protagonista. 2 pontos. Em muitos episódios atua a imagem do homem,
Cristo, mas sua soberania parece sobretudo porque seu meio ordinário de agir é a palavra. A mesma palavra que dirige a vida dos patriarcas cria o mesmo poder, o universo. Diga aí, essa frase aqui eu vou até ler de novo. A mesma palavra que dirige a vida dos patriarcas cria com o mesmo poder o universo. Isso foi incrível, essa citação aqui, bonita essa frase. Mas vamos lá. No capítulo aqui, ainda os primeiros capítulos, né? Vocês vão perceber uma certa, digamos assim, alguns mapas, né, que vocês vão ver, algumas notas, como por exemplo aqui, ciclo patriarcal. Isso aqui é o ciclo patriarcal, vai do capítulo 12 até em diante. Do 12 até o último capítulo de Gênesis vai ser só sobre os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó. E José no final, né, que é um dos pais das tribos de Israel, né, a tribo de Manassés e Efraim. Aí o que vai acontecer? Que ele vai falar sobre um estudo, ele vai dar um estudo aqui nas notas, sobre Abraão, sobre os patriarcas, e depois vai começar a destrinchar sobre o texto. Eu acho isso muito interessante, você vai perceber justamente isso, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a aliança de Abraão e tal. Uma coisa, gente, que eu achei interessante, nela também, aqui em algumas notas, de rodapé dos livros apócrifos, chamados pelos católicos de deuterocanônicos, né? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais no Antigo Testamento. Então, quando eu vou lá para o livro de Tobias, deixa eu ver aqui o livro de Tobias, tá depois de... Pronto, passei. Antes de Judite, depois de Neemias. Pronto, vamos para a introdução dele. Livro de Tobias. Ele só aparece livro de Tobias na introdução, tá, gente? Aqui, ó. Tobias, tá vendo? Aí tem aqui a introdução. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Leiam atentamente essa parte aqui, a última colocação aqui da introdução de Tobias vai dizer assim, ó. Língua e texto, né? Em toda a aparência de tradução de um original semítico, provavelmente hebraico, a dicção pouco feliz dá a impressão de que não é só culpa do tradutor. O original estaria escrito no hebraico acadêmico da época. O texto grego, que é o texto de Tobias, chegou a nós em duas versões divergentes, o manuscrito sinaítico e o manuscrito alexandrino. Esse manuscrito sinaítico ele foi do hebraico para o grego, tá? E esse alexandrino aqui, né, ou vaticano, ele veio provavelmente de uma versão bem antiga aramaica, que só vai ser usada nas Bíblias Ave Marias, tá? A Bíblia Ave Maria é a única Bíblia em português que tem o texto do alexandrino e vaticanos, tá bom? Porque o texto mais correto é o texto sinaítico, o texto S aqui. Por quê? Porque o texto sinaítico de Tobias ele vai ser mais profundo, ele vai ser uma versão mais longa. Por ser uma versão mais longa, ele vai bater com o hebraico que foi encontrado em Qumran, na década talvez acho, de 80 ou 70, né, nas escavações arqueológicas de Qumran, vão encontrar cópias de Tobias em hebraico. E, se eu não me engano, foram 3 em aramaico que encontraram. Então, assim, as versões mais usadas pelos padres é a versão grega, né? É a versão essa daqui, o sinaítico, tá? Vindo do hebraico. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu venho para Tobias no capítulo 13, o capítulo 13 de Tobias, passei demais, volta, pronto. Quando eu vou aqui para Tobias 13, você vai perceber uma coisa interessante. Eu nunca vi isso em nenhuma Bíblia Católica de estudo. Ele vai colocar, ó, o capítulo 13 do texto sinaítico e o 13 do texto, ó, vaticanos, no Cântico de Tobias, para você comparar as diferenças. Não vou ter tempo aqui de comparar com vocês, mas se vocês, ó, olharem direitinho, ó, tá vendo? Você tá vendo que tem coisas faltando. Por exemplo, não pode estar enxergando, vocês não vão ver como eu estou vendo aqui, mas aqui, ó, tem o capítulo 14, né? Malditos que te falarem com dureza, né? Os que te falarem com dureza. Malditos que te arruinarem, os que te derrubarem teus muros, né? E destruírem tuas torres, incendiarem as tuas casas. Benditos para sempre os que te respeitam. Aqui só vai estar malditos que te odeiam. No verso 14, para você comparar mesmo, tá vendo? Texto sinaítico, texto vaticano. Aqui é a mesma coisa, até o capítulo 14.
somente essa Bíblia tem essa comparação dos dois textos diferentes para você analisar, tá? Eu não vi mais em nenhuma Bíblia isso daqui. Na Ave Maria, o texto que vai estar em Tobias é o texto curto, então ele vai ter menos informações do que este, tá? E as notas de estudo são as melhores, gente. Eu nunca vi notas de estudo assim para os apócrifos tão exaustivas, tão bem colocadas quanto Tobias, quanto a Bíblia do Peregrino em Tobias. Mas também se você for para Judite, Macabeus, né, você vai ver muitas e muitas coisas interessantes, tá? A respeito disso, muitas coisas interessantes. Alguns até dizem que a melhor Bíblia de estudo católica para justamente os deuterocanônicos é a Bíblia do Peregrino, tá bom? As melhores são ela, mas ela não vai usar notas de estudo que, digamos assim, vai lhe proporcionar um entendimento do original, notas de manuscritos, notas de tradução. Ela vai ter mais notas, tá? De ilustração de devocional, de um estudo amplo na teologia, tá? É para quem quer estudar teologia, tá? De cada livro, o pensamento, a questão hermenêutica do texto, né? É o extrair a mensagem do texto baseado em correntes teológicas, então aí ele vai se aprofundar nisso. Eu queria mostrar para vocês também a diferença do livro de Esther, tá? Depois de Judite, aqui ó, o livro de Esther, ele vai possuir os capítulos 11, 12, 13, até o capítulo 16 de Esther, que são acréscimos, tá? São acréscimos. Não se impressionem se não tiver na sua Bíblia o capítulo 11 até o capítulo 16 de Esther. Não se impressionem, porque são acréscimos feitos no período grego, tá? De Esther, que completam o contexto do hebraico que se perdeu, que justamente é esse texto hebraico que usam-se nas Bíblias protestantes. Mas esse daqui, as Bíblias católicas, ela tem esses acréscimos. E aqui o de Esther, ele vai estar no início aqui, ó, antes do capítulo 1 vai estar o 11, porque a Bíblia de São Jerônimo, né, a Vulgata, vai colocar os acréscimos que deveriam estar no início ou no meio do texto hebraico, tá? Claro, com referência ao grego, vai estar sempre assim, tá? No meio ou no final. A Bíblia do Peregrino preferiu colocar no meio do texto, ó, capítulo 12 aqui, onde deveria ter o acréscimo, ela colocou, mas para sinalizar o acréscimo, que não está no texto hebraico, somente no grego, ele vai colocar assim, tá bom? Ó, capítulo 13 aqui, ó, cópia da carta em que Amã distribuiu os distritos, né, para matar os judeus, aniquilar os judeus. Né, esses textos assim a mais, eu até fiz uma live sobre isso no livro no canal, né, Jardim do Conhecimento. Quem quiser saber sobre isso, só você se inscrever no canal da Jéssica. O link do canal dela vai estar aqui na descrição. Aí, capítulo 15, né? Vai ser bem pouquinho, porque vai ser um artigo, né? Somente um parágrafo a respeito de algum evento histórico que acontece, tal, né? Capítulo 14, aqui aí depois vem o 5. Mas por que isso ficou assim, Adriano, nessa Bíblia? Porque algumas Bíblias católicas não são assim. Por exemplo, a de Jerusalém não é assim. Ela vai colocar o texto 5, né, o capítulo 6, o capítulo todo certinho, sem nenhum erro, sem nenhum problema. Por que essa coloca assim? Justamente para você entender a questão de que esses acréscimos eles estão assim na Vulgata de São Jerônimo, que é o caso da Ave Maria, tá? Deixa eu comparar aqui com vocês, ó. Tem aqui uma versão Ave Maria, deixa eu mostrar para vocês isso aqui para poder vocês entenderem. Ó, tem aqui o livro de Esther, tá? Livro de Esther. Aí tem dizendo aqui o seguinte, ó. Texto grego contém Esther 11, 2 até 12, 6. Aqui neste início, como prólogo do livro. Mas aqui ó, vai estar banquete de Assuero. Igual como aqui também vai ter ó, o banquete de Assuero. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Assuero e Vaste e tal. Né? A desgraça da rainha Vaste, ainda no capítulo 1. E aqui vai ter também, só que o 11 vai vir na frente, vai vir no início. Onde está faltando aqui na Ave Maria? Porque está justamente ó, no final de Esther. Ó, o capítulo aqui 11, perdão, deixa eu vir aqui, pronto. O capítulo 11, ó, é uma anotação referente à tradução grega. Aqui tem uma nota aqui em cima, né, de São Jerônimo, antes de começar a continuação do capítulo 10, e o capítulo 11, que está no início. Então não tem como você se confundir, tá?
Mas se você tiver a Ave Maria, você vai e compara, porque a Ave Maria está totalmente no texto hebraico. Tá bom? Foi só para fazer essa comparação mesmo. Mas vamos lá. Continuando. O que eu achei interessante foi que na página 816, deixa eu passar um pouquinho aqui, página 816, você encontra, gente, um mapa. Cadê aqui? Pronto. 816 você encontra um mapa, ó, deixa eu até vir para cá assim que você vê melhor, do domínio grego. Não deu? Deixa eu vir para cá, pronto. Ó, esse aqui é um mapa de Alexandre Magno na Palestina. Tá vendo? Isso aqui não tem em Bíblia absolutamente nenhuma. Tem esse mapa aqui, pelo menos nenhuma de católica de estudo que eu vi. Nem a TEB, que é a melhor tradução a nível ecumênico, né, de estudo também, tem mapas assim. Então eu acho isso aqui muito interessante, isso aqui para vocês conferirem na Bíblia de vocês, tá? Isso aqui eu achei bem legal. Então assim, o livro de Macabeus também, eu quero ver a tradução, como é que tá aqui. Com o tempo eu vou ler, tô para fazer estudos, tá, pessoal? Sobre os livros apócrifos, tá, da Bíblia Católica. Eu tô juntando material, tô fazendo vídeo, tô mostrando, né, os argumentos para poder justamente eu conseguir explicar para vocês, né, como é que vai se dar essa questão do porquê esses livros foram tirados, né, da Bíblia protestante, tá bom? Porque a Reforma tirou esses livros aqui. Ou se esses livros já estavam, tem gente que pensa que esses livros já estavam, mas foram retirados somente no século XIX, outros vão dizer que eles foram colocados pela Igreja Católica. Então, sempre tem quem diga alguma coisa, alguma informação, e eu vou ajudar vocês nessa, mas só futuramente, eu ainda estou estudando sobre isso. Eu quero dar um conteúdo de ponta para vocês, tá? A Bíblia do Peregrino ela é um bom material até que você pode adquirir para você estudar isso daí. Vamos lá, uma questão que eu achei, um problema de tradução que eu achei, foi aqui em Jó, tá? Aqui, Jó, cadê você? Jó, tá antes de Salmos, eu acho. Pronto, antes de Salmos. Aqui. Jó capítulo 38, tá? Eu achei um probleminha simples assim de tradução aqui. Jó no capítulo 38, aqui, no verso 7. Diz o seguinte, 7 e o 21, eles são congruentes, tá? Eles se cruzam na ideia, só para vocês saberem que o contexto é da criação, né? Então, meio que o Criador, Yahweh, ele vai colocar Jó como sendo o centro da criação, como se ele tivesse visto a criação e soubesse mais do que o Criador. Só que ele vai dizer uma coisa que é interessante aqui nesse verso 7, que aqui traduziu errado, aqui deu um escorregão. Eu vou explicar qual foi. Diz o seguinte, ó, verso 7 do capítulo 38 do livro de Jó. Diz assim, entre a aclamação unânime dos astros da manhã e o aplauso de todos os anjos, ele vai fazer uma pergunta, né? Ou seja, tu estavas lá quando houve uma aclamação dos astros da manhã e o aplauso dos anjos? Aqui a palavra que tem unânimes, né? Astros da manhã, é uma palavra que é relativa às estrelas do céu, ou aqueles que brilham. É semelhante, justamente essa palavra aqui, nos textos hebraicos, semíticos, aos anjos, às criaturas que estão no plano celestial. Aqui, onde traduz aqui para todos os anjos, no hebraico, gente, está Ben Elohim, ou Ben Eloi, que quer dizer filhos criados por Deus, ou seja, gerados por Deus, por Yahweh. Se eles são gerados, eles são diferentes da matéria criadora, né, do espírito, né, do ser em espírito em verdade, em que compõe, né, o Criador. Explicando para vocês de forma bem assim, para vocês entenderem a diferença aqui. O que o texto hebraico ele fala é uma coisa, o que a gente entende é outra, né? Mas o que o texto hebraico diz é que são filhos vindos do Pai e não anjos. Aqui traduziu por anjos. Eu vou explicar para vocês por que está errada essa tradução à luz de Gênesis capítulo 6, tá? Em Gênesis no capítulo 6 vai usar também a expressão filhos de Deus, só que num sentido distinto, tá? No sentido distinto. Veja bem, capítulo 6 de Gênesis, verso 2 e 4, fala assim, ó. Os filhos de Deus viram que as filhas do homem eram belas, escolheram algumas como esposas e as levaram. Beleza.
Verso 4 agora. Naquele tempo, isto é, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, tiveram relações sexuais, tá? Porque o hebraico diz quando se uniram, é porque teve relação, tá? Com as filhas do homem geraram filhos, habitavam a terra os gigantes. Tratava-se dos famosos heróis de outrora. O que é que acontece? Que aqui o hebraico ele está Benei Ha Elohim. Esse Ha Elohim quer dizer vindo diretamente do Pai, não gerado, mas criado da parte espiritual e não material. Então esses filhos de Deus aqui são anjos. Se ele traduzisse como anjo, estava correto. Se ele traduzindo aqui para filho de Deus, não está errado não. Literalmente é isso que significa. Mas se tivesse colocado anjo aqui, teria mais correto. Porque é diferente. Benei Ha Elohim é uma coisa. Ben Elohim já é outra coisa. Ben Elohim já é uma palavra diferente de Benei Ha Elohim. Se a palavra é diferente, porque o significado também vai ser. Esse significado, lá de Jó, lá 38, que eu estava mostrando, somos nós. Ele está falando da criação, que nós estávamos lá na criação, enquanto o Criador fazia as estrelas do céu e criava aqueles seres celestes. Ou seja, nós somos tão antigos quanto eles, mas eles estão no plano espiritual. É isso que o hebraico usa para expressar melhor essa ideia. E se você quiser saber melhor sobre essa ideia, Adriel está inventando moda, não sei o que e tal, tô não. Só vocês abrirem aqui, ó, de novo em Jó 38, tá? Capítulo 38, no verso 21, fala assim: saberás, pois já havias nascido, então, e tens tantíssimos anos. Ó aqui, ó. Tu saberás de todas essas coisas que eu estou te questionando, porque você já havia nascido. Então você tem muitos anos. Ele está falando que no espírito ele tem muitos anos. No plano espiritual, antes do plano terreno estar feito, ele diz, ó, tu já vivias, mas tu se lembra disso? É aquela coisa, né? Nós vimos do Pai, mas nós não nos lembramos daquilo que estávamos passando quando estávamos com Ele, porque vamos relembrar no dia do juízo, quando Cristo vir em grande glória e fomos todos arrebatados, né? Estou falando do arrebatamento lá de Tessalonicenses capítulo 5, tá? Então, assim, foi um escorregão aqui danado que o Padre Alonso Schocker ele deu, mas o livro de Jó ele é difícil de traduzir, tá? O livro de Jó é complicado de traduzir. Então ele quis tentar fazer como o autor ele quis dizer, mas ele acaba, como toda versão, toda a Bíblia, nenhuma Bíblia perfeita, ter os seus problemas de tradução. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês era o livro de Eclesiastes, tá? Eu queria ler para vocês aqui, Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes 11, verso 1. Diz assim: ainda que envies teu trigo pela superfície do mar, no fim do tempo o recuperarás. Aqui, em muitas outras Bíblias, se eu for ler, vai estar assim: aqueles que jogam o pão sobre as águas, depois de muito tempo o acharás. É assim que fala, pão sobre as águas. Aqui ele coloca para a superfície do mar. A tradução ela está um pouco equivocada, porque ele quis tentar interpretar usando, né, o aparato crítico. Sendo que o aparato crítico ele tenta ajudar, mas ele foge da tradução verdadeira. A tradução verdadeira é águas e não mar, no sentido de plantar trigo, não de jogar no sentido de desperdício, porque esse texto ele não tem nenhum tipo de ensinamento. O que é que ele quer me dizer com isso? Não faz sentido. Ainda que invista o trigo pela superfície do mar, no fim do tempo recuperarás. Como assim? Como é que eu vou recuperar algo que eu desperdicei, que eu joguei fora? Então, isso não faz sentido. Mas aqui a nota vai ser interessante. Ele consegue preservar. Vê o que ele fala. Se Coelet, que é o Eclesiastes, que é o pregador em hebraico, né? Coelet, ele diz assim: se Coelet aceita e aconselha algo, é usufruir do fruto do próprio trabalho. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, ele está falando nesses versículos, do verso 1 até o verso 6, que é importante você colher o fruto do seu trabalho, você usufruir disso é seu direito. É um conselho que o livro de Eclesiastes está te dando. Então ele vai conseguir expressar isso muito bem, na nota, não na versão, tá bom? Na tradução, a tradução vai ser bem equivocada. Outra coisa também, aquele texto clássico que tem o nome Lúcifer, né? De Isaías, né? Isaías 14, 12. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
depois de Eclesiástico. Pronto, Isaías. Introdução, a cidade dos profetas, isso aqui é ótimo. Osés, Samaria, Eliseu, Abel, meu lar, tá vendo? Jonas de Gat-Hefer. É muito legal, eu achei legal. Vamos lá. No capítulo 14 de Isaías, verso 12, ele fala assim. 14, 12. Ele traduz assim, ó. Como caíste do céu, luzeiro da aurora, e estás abatido por terra, agressor de nações? Esse já é uma pergunta, né? Como caíste do céu, luzeiro da aurora? Aqui, o luzeiro da aurora, né? Pode ser também estrela da manhã, aquele que ser mais poético, né, no texto. Mas poderia estar também estrela da manhã, que é da palavra Hallel, que em latim é Luciferus, que transliterou-se, né, não traduz, que nome não se traduz, mas se transliterou em português para Lúcifer. Tá bom? Então esse nome Lúcifer ele não existe, simplesmente ele é uma transliteração da palavra Luciferus, que quer dizer portador da luz, mas o original daqui é Hallel, tá? É assim que está no hebraico, Hallel, que é a estrela da manhã, aqui luzeiro da aurora. Então eu queria mostrar para vocês essa diferença, ao mesmo tempo dessa notinha, né, de rodapé explicativa do porquê está traduzido dessa forma. Não percam também meu último vídeo, se gostar, curte e compartilha.